Fala pessoal, a paz, aqui é TT e hoje eu quero partilhar com vocês uma introdução rapidinha sobre o que vem a ser a teologia do corpo de São João Paulo II. Muita gente pode ter ouvido dizer, a maioria acho que não conhece direito. Essa que é uma coisa que pode fazer tanta diferença nas nossas vidas. Bom, vamos lá. Com menos de 1 ano de Papa, João Paulo II começou a tratar de um assunto que nunca tinha sido tratado em catequeses papais. O Papa começou a falar sobre o amor humano, sobre o projeto amoroso de Deus para o homem e para a mulher juntos. Como é que um Papa que acabou de assumir foi se meter a falar de um assunto desses? Simples. Ele, antes de ser Papa, já se dedicava ao estudo dessas realidades, ao acompanhamento de jovens e famílias. Esse era um tema do coração dele, dos estudos dele, da prática pastoral dele. Ele até já tinha escrito um livro que tratava de uma temática nessa direção. O livro chama Amor e Responsabilidade. Esse livro é mais filosófico. Karol Wojtyla era acadêmico da área de filosofia e ele desenvolve uma reflexão filosófica sobre o amor na ótica personalista, que era a linha dele. Talvez uma grande contribuição dessa obra seja de definir que o contrário do amor não é o ódio, mas o uso. Quando você usa uma pessoa, você está vivendo o oposto do amor, que é justamente se doar. Com a missão de ser o pastor da igreja em todo o mundo, João Paulo II resolveu começar a ensinar os fiéis sobre aquilo que ele entendia ser de uma importância central e urgente. Homem e mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus e para o amor. O amor entre homem e mulher não é uma fraqueza da carne, mas algo de origem divina. A relação sexual e o corpo não são coisas que devem ser escondidas porque são feias. Pelo contrário, elas devem ser protegidas e preservadas, porque são bonitas demais. Enfim, foram 129 quartas-feiras onde o Papa discorreu sobre essa temática e mais 4 catequeses escritas sobre o tema. Só depois que esse ciclo foi encerrado é que recebeu o nome de Teologia do Corpo. Ao longo das catequeses, São João Paulo II foi explicando sobre o quanto, desde o princípio, a diferença sexual, o ser humano ser homem ou mulher, fazia parte do plano de Deus para que o seu amor fosse revelado ao mundo. Ele fala do quanto o corpo é algo sagrado e feito para revelar e experimentar o amor. Ele apresenta uma profunda teologia sobre o amor entre homem e mulher, e esses ensinamentos nos fazem entender as razões do casamento, segundo o projeto de Deus, ser indissolúvel e sagrado, revelando a dinâmica do amor que existe entre as pessoas da Santíssima Trindade. Tudo isso se enquadra dentro da teologia porque é um estudo da sexualidade humana dentro do projeto salvífico de Deus. A nossa identidade sexual não é um acaso genético, não é mera biologia, não é nada disso que nos faz homens e mulheres. Por trás de tudo tem um querer de Deus, um chamado à união com Ele e a ser sinal do amor dele. O Papa se utiliza muito do embasamento bíblico para suas argumentações e se apoia nas inúmeras vezes em que, para falar de si mesmo e do seu amor pelas pessoas, Deus revelou seu amor como de um esposo pela esposa. Se a figura mais usada para falar do amor de Deus por nós é a do matrimônio, não dá para imaginar que a união entre homem e mulher seja só algo da natureza para a preservação da espécie. Só que, justamente por a realidade matrimonial ser tão importante e central no projeto de salvação de Deus para a humanidade, é que nós temos que enxergar que por trás de tudo isso existe um combate espiritual imenso. No dia que o Papa João Paulo II ia anunciar uma grande iniciativa em favor dos estudos sobre essas realidades, a fundação do Instituto João Paulo II para o Matrimônio e a Família, o que aconteceu? Ele simplesmente sofreu o atentado e foi baleado lá na Praça de São Pedro. A irmã Lúcia, vidente de Fátima, falou para o cardeal braço direito dele nessa área que o grande combate do fim dos tempos seria sobre as questões familiares. Agora, olhe em volta de você e vê o quanto toda essa realidade de homem ser homem, mulher ser mulher, de homem se casar com mulher, de casais terem filhos e etc., tem sido combatida e atacada pelo mundo e suas ideologias. Por tudo isso, é tão importante que todos os católicos tenham acesso ao conteúdo dessas catequeses de São João Paulo II. E para ajudar vocês a terem um pouco de noção daquilo que é a estrutura e dos assuntos tratados, eu vou falar aqui para vocês as 6 partes que compõem então toda essa realidade da teologia do corpo de São João Paulo II. O primeiro ponto abordado é o princípio, o início de tudo, o homem original, o plano original de Deus para a humanidade. Depois ele fala sobre a redenção do coração, o homem histórico e os efeitos do pecado. Depois ele vai abordar sobre a ressurreição da carne, onde ele fala sobre o homem glorioso e a ressurreição do corpo. O quarto tópico é a virgindade cristã,
onde ele fala sobre o celibato por causa do reino. Em seguida, ele vai falar sobre o matrimônio cristão, que é a imagem de Cristo e da Igreja. E por fim, os temas do amor e da fecundidade, a ética sexual e a moralidade. Essa relação, então, que existe intrínseca do amor ser fecundo. Eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho sobre a teologia do corpo, que se abram e se interessem a buscar saber sempre mais e que São João Paulo II interceda por nós nessa batalha em favor da família e do amor entre homem e mulher. São João Paulo II, rogai por nós. Qualquer dúvida, comentário ou sugestão, me manda por direct lá no Insta, @FSTT. E se você quiser ter acesso a mais conteúdo tipo esse, acesse o site fstt.net. E nós seguimos juntos, verso lauto.